Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o estado de conservação do imóvel. Esse é um item que asseguro para você, é um dos principais para você fazer a locação do seu imóvel mais rápido. Já dizia o provérbio popular: a primeira impressão é a que fica. Mas maçaneta solta, pinturas mal executadas, manchas no forro, respingos no rodapé, imóvel sujo. Não, esse não é o retrato de uma casa mal assombrada. Esse é o retrato de muitos dos imóveis que nós visitamos com frequência. Imóveis que estão disponíveis no mercado para locação. Mas essa não é a primeira impressão que nós queremos deixar de um imóvel, não é mesmo? Há 3 padrões de proprietários de imóveis que são muito frequentes no mercado imobiliário. Veja se você ou os seus clientes se enquadram em um destes perfis. O primeiro proprietário de imóveis é aquele que, após receber as chaves do imóvel do inquilino anterior, ele percebe que há reparos a fazer, porém, ele decide alugar o imóvel sem fazer absolutamente nada, além de uma pequena limpeza. Porém, após passados 2 ou 3 meses de vacância, ele chama corretores ou imobiliárias para que estes avaliem o seu imóvel e venham a fazer uma alocação mais rápida do que a que ele vem buscando fazer, já que ele, num primeiro momento, não teve sucesso. A conta é simples de fazer. Vamos a um exemplo prático. Um imóvel colocado no mercado, mesmo com estado de conservação ruim, vale, no entendimento do proprietário, R$ 1.500. E o condomínio mais taxas custam mensalmente R$ 500. Passados 3 meses sem realizar a locação, o proprietário decide procurar um corretor de imóveis que atua na região para avaliar o seu imóvel e entender melhor o porquê não conseguiu ainda realizar a locação. Pergunto: se o proprietário seria inteligente se tivesse realizado um investimento de R$ 2.500 para valorizar o seu imóvel e assim acelerar a sua locação? Compartilhando um pouco do meu dia a dia como corretor de imóveis e engenheiro civil, posso afirmar que, para a base de dados da minha região, um imóvel em bom estado de conservação, quando bem avaliado, não demora prazo superior a 60 dias para ser locado. Para tornar um imóvel atraente, costumo indicar melhorias que custam de 1 a 3 aluguéis, a depender, logicamente, do estado em que o imóvel se encontra. Porém, a menos que o imóvel tenha sido depredado pelo último inquilino ou tenha sido abandonado por longo período, não é comum indicar valores superiores a 3 aluguéis para realizar as benfeitorias necessárias e úteis. O valor da locação mensal pretendida era de R$ 1.500. Passados 3 meses sem alugar o imóvel, o proprietário deixou então de receber R$ 4.500. Como o imóvel estava vazio pelos últimos 3 meses, o proprietário ficou então na obrigação de arcar com as custas com o condomínio e taxas do imóvel, que totalizaram
R$ 1.500 nesse período de vacância. Então, o proprietário já tem um prejuízo consolidado para o período de R$ 6.000. Se somados aluguéis que se deixou de receber e condomínios e taxas em que se foi obrigado a pagar. Sendo assim, o valor de R$ 2.500 investidos para acelerar a locação seria muito bem-vindo no menor prazo possível, já que a vacância, por período de 90 dias, consolidará um prejuízo superior ao dobro da importância que se pretende investir. Percebeu? Mas agora, como este proprietário vai dispor de um valor de R$ 2.500, por exemplo, para tornar o seu imóvel mais atraente? Fica um alerta. Cuidado, se você se enquadrou nesse perfil de proprietário, ou se você é corretor ou proprietário de imobiliária, se depara com esse perfil de proprietários, fique atento, porque talvez ele não conheça ou esteja simplesmente ignorando ou negligenciando a lei do inquilinato, que no seu artigo 22, inciso 1º, diz que é obrigação do locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina. No inciso 4º do mesmo artigo, a lei continua, que é obrigação do locador responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. E, por fim, no inciso 5º, algo que eu costumo dizer a todos os meus clientes, é obrigação do locador fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Afinal, todos sabemos que o locador, proprietário de imóveis, ou mesmo o corretor ou imobiliária, deseja e tem direito a receber o imóvel do mesmo estado como o alugou. Vai um segundo alerta. Caso este perfil de locador faculte ao eventual locatário a realização de benfeitorias que seriam enquadradas nas benfeitorias necessárias, deve ser expresso no contrato de que forma serão indenizáveis essas benfeitorias. Porque o Código de Defesa do Consumidor, de forma expressa, no artigo 51, inciso 16, torna a cláusula contratual nula de pleno direito, caso ela não indenize o locatário ou mesmo lhe restrinja o direito de retenção do imóvel. Então, muito cuidado, proprietário ou amigo corretor ou proprietário de imobiliária. O segundo perfil de proprietário de imóvel é aquele que, por um motivo qualquer, ele preparou o imóvel dos sonhos. Ele gosta de realizar obras. Ele coloca sancas ao redor do forro. Ele capricha na iluminação, nos armários planejados. Mas, por fim, ele recai num erro vital. Ele acha que o valor da locação vai corresponder ao investimento que ele fez no imóvel. Para esse, também a conta é simples de fazer. Vamos a um caso prático. O preço do aluguel mensal de um imóvel foi fixado pelo proprietário em R$ 2.500 e o condomínio mais taxas
desse mesmo imóvel custam R$ 600 por mês. O imóvel está impecável, possui belíssimos armários, iluminação em LED, piso em porcelanato 80 por 80 nas áreas sociais, um sonho. Por isso mesmo, logo no primeiro mês, o proprietário recebeu uma proposta de R$ 2.300, mas não fechou o negócio, pois decidiu esperar um pouco mais. Passados 3 meses de vacância, o proprietário decidiu convidar uma imobiliária para avaliar a situação, pois ele gostaria de um parecer sobre a manutenção do preço do imóvel em 2.500 ou se ele deveria rebaixar o preço da locação. Compartilhando um pouco da minha experiência profissional, a vacância consolida o prejuízo de qualquer proprietário ou investidor no mercado imobiliário. Se o período de vacância superar 60 dias, medidas emergenciais devem ser tomadas, como executar melhorias no imóvel ou, no caso em tela, reavaliar o preço da locação. Particularmente, acredito que a margem de 10% do valor da locação deve ser considerada na negociação desde o primeiro dia em que o imóvel é colocado à disposição no mercado. E vou comprovar com esse exemplo o porquê. Esbocemos uma comprovação matemática. Passaram-se 3 meses sem que fosse realizada a locação. O proprietário terá que arcar com as custas de condomínio mais taxas, que totalizaram R$ 1.800 nesse período. Ele obteve uma proposta de R$ 2.300 no primeiro mês e a recusou. Porém, passados 3 meses sem realizar a locação, deixou de receber R$ 7.500, valor que pretendia inicialmente na locação. Com isso, há um prejuízo consolidado de R$ 9.300 para esse período de vacância, que, se considerarmos que o proprietário deseja selar um contrato de 30 meses, prazo que é aconselhável para locações residenciais, ele partiria automaticamente de um desconto de R$ 310 por mês. Você entendeu o porquê desse desconto? Confira a tabela onde vou comprovar que 10% de margem de negociação logo no primeiro dia em que o imóvel é posto para locação pode evitar que você consolide prejuízos oriundos de vacância. Primeiro cenário: imóvel locado no primeiro mês pelo valor de R$ 2.250, aplicados os 10% da margem de negociação. Resultaria em R$ 67.500, desconsiderando reajustes e eventuais taxas de administração. Segundo cenário: o proprietário consegue fechar a locação pelo valor desejado no 4º mês após ter sido disponibilizado no mercado. Isso resultaria em R$ 65.700, desconsiderando reajustes e eventuais taxas de administração, pois além de não receber pelos meses anteriores, o proprietário teve que pagar condomínios e taxas. Terceiro cenário: eu faço questão que você entenda que a vacância de 3 meses, de forma compulsória, promoveu um desconto de R$ 310 no preço do imóvel anunciado, o rebaixando para R$ 2.190, pois
caso houvesse sido feito o negócio por esse valor logo no primeiro dia, isso resultaria em R$ 65.700, desconsiderando reajustes e eventuais taxas de administração. Como isso não ocorreu, e supondo que a locação ocorra no quarto mês pelo valor pretendido, isso resultará em R$ 75.000, que, descontados os 3 aluguéis não recebidos devido à vacância e as obrigações no mesmo período, ficará R$ 75.000 subtraídos do prejuízo consolidado de R$ 9.300, que é igual a R$ 65.700 alcançados no segundo cenário. Perceba que o terceiro e segundo cenários resultam em valores inferiores aos alcançados no primeiro cenário. E agora, está convencido que adotar 10% de margem na sua alocação pode gerar lucros para você? Nesse caso, se você se enquadra nesse perfil, ou se você tem clientes neste perfil, o ideal é que esses clientes se utilizem do potencial, do diferencial competitivo dos seus imóveis para fazer a alocação mais rápida, de forma segura, mas não muito diferente do preço de mercado. Já o terceiro perfil de proprietário de imóveis é você. Você que está aqui comigo, buscando informação, a informação mais necessária para você fazer uma alocação mais rápida e segura. E você pode e deve ficar atento que o binômio custo-benefício é sempre o ideal para você fazer uma alocação mais rápida, sempre tendo uma premissa: você locaria este imóvel, o preço do imóvel está adequado nas condições que o imóvel se encontra para a locação? Se a resposta é sim, tenha certeza que o seu imóvel será alugado mais rápido. Te vejo no próximo vídeo.